Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas para a segunda aula do curso Criando Harmonia em Seus Sonhos. Bom, você já refletiu sobre quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Quais são as suas metas? Quais são as suas utopias? Tá? Então, conseguiu refletir? Se você não refletiu, dá tempo, tá bom? É muito importante fazer essa pergunta. No primeiro vídeo, nós falávamos sobre a metáfora do pai que chegou para o filho e falou assim: filho, você precisa estudar. Ele falou: eu não quero estudar. E aí esse pai deu uma enxada para ele, ele começou a carpir. Na terceira carpida, o filho olhou para o pai e disse assim: pai, tá muito difícil, cadê os livros, né? Então assim, nós utilizamos essa metáfora para a gente ter um pouco de clareza sobre a nossa vida e sobre traçar metas. Então existem basicamente dois caminhos, né? Que é o caminho mais difícil, que é o caminho da enxada, metaforicamente falando, é claro, né? E o caminho mais fácil, que é o caminho dos livros. Os livros que eu me refiro é o conhecimento. São as ferramentas que nós vamos utilizar. Então, assim, existem esses dois caminhos. E aí nós estávamos comentando e conversando que para quem quer o caminho mais difícil, talvez esse curso não vai te ajudar em absolutamente nada. Esse curso é justamente para quem quer traçar o caminho mais fácil. Lembrando que o caminho mais fácil, gente, não é um atalho, tá? Então tem muitas pessoas que acham que basta só uma dica que daí minha vida se transforma. As dicas são muito importantes. E esse curso está repleto de dicas, tá? Só que elas devem ser colocadas numa sequência, né? E serem, assim, utilizadas de forma correta, tá? Então, nessa segunda aula nós vamos começar a olhar para os livros, ou seja, olhar para as ferramentas. E aqui eu quero compartilhar uma ferramenta que fez muito sentido em minha vida. E acredito que vai fazer a diferença na sua vida também. Então, o primeiro passo, gente, para a gente chegar no caminho dos nossos sonhos é nós trilharmos o caminho do conhecimento e das ferramentas. Então, a primeira ferramenta é você fazer perguntas, e perguntas inteligentes. Então, as pessoas que não perguntam quais são os seus sonhos, elas estão querendo carpir, porque elas acham que o outro vai se responsabilizar pela felicidade dela. E por isso que muitas pessoas se frustram, porque elas passam a vida inteira carpindo. Ou seja, atirando para tudo quanto é lado. Sabe o vai que cola? A turma do oba-oba, a turma do sextou. Vai que sexta-feira vira uma coisa, vira um esqueminha. Vai que acontece algo na minha vida, vai que eu ganho na loteria. Gente, nada contra se você joga na loteria, se você gosta de curtir com a sua turma na sexta-feira, se você é da galera do sextou. Mas você vai chegar num momento que você vai observar que a maioria das coisas que a gente pensa que vai acontecer não acontece. Por quê? Porque nós é que criamos a nossa realidade o tempo todo. E uma das formas de nós criarmos é carpindo e a outra são através de ferramentas, tá? Então aqui você tem um maior controle sobre os seus sonhos. Então eu respeito você, as suas escolhas, mas nós vamos trilhar o caminho das ferramentas. E o primeiro é perguntar quais são os meus sonhos, tá? Quais são as minhas utopias, ok? Então vamos para a ferramenta, gente? Então vamos lá. Na apostila 1, a primeira ferramenta que nós vamos estudar é uma ferramenta muito simples e muito assertiva. Quando eu conheci essa ferramenta pela primeira vez, foi no ano de 2016, eu já tinha feito vários cursos sobre terapia, mas eu confesso que eu já estava até caindo fora da terapia, porque eu falei, eu pensava comigo, eu nunca vou conseguir chegar a atender. Por quê? Porque eu tenho cursos, mas eu vejo que o pessoal fala sobre atendimentos, mas cadê meus clientes? Eu até questionei os cursos, porque eu falei, poxa, esses cursos são charlatanismo, porque eles falam, mas eu vi que meus professores tinham clientes, mas e cadê os meus clientes? Percebe? Cadê os meus clientes? Eu até atendi algumas pessoas de forma gratuita, mas eu pensava comigo, isso aqui não está indo para frente. Então, isso aqui não funciona. Será que é dom, é talento? Então, eu já estava querendo voltar a pegar lá na enxada. E aí, eu conheci essa ferramenta e ela fez muita diferença na minha vida, acredito que vai fazer diferença na sua vida também. Quando eu me avaliei, me autoavaliei, eu percebi que existia um aspecto que não estava certo.
E eu percebi que a partir do momento que eu me dei conta daquilo, que era uma questão de tempo, de dias, para que eu conseguisse a oportunidade, criar essa oportunidade de fazer meu primeiro atendimento remunerado. E deu muito certo. E depois desse dia eu não parei mais. Tá? Então, as ferramentas que eu vou compartilhar com vocês foram ferramentas que fizeram a diferença na minha vida. Tá? Então aqui não é simplesmente um copia e cola. Ah, eu achei bonito e eu vou passar aqui no curso. Não, são ferramentas que verdadeiramente fizeram com que eu caísse a ficha. Poxa, o caminho é por aqui. Né? Então, e não precisa o outro me falar declaradamente, olha, Diego, eu acho que o seu problema é esse aqui. Tá? Vocês vão observar que quando vocês estão focando no sonho de vocês, a boa parte das respostas está dentro de você. E muitas vezes você não acessa porque você não tem os livros, não tem as ferramentas. Tá? Então vamos lá. A ferramenta que nós vamos trabalhar agora, que está na apostila 1, é a roda da vida. Então, não adianta também só sonhar, né? Só utopias. Ah, eu sonho porque um dia eu vou conseguir, porque eu vou montar uma banda, porque eu vou viajar, porque eu vou para Disney, porque eu vou construir uma piscina, tá bom? Mas antes de você ir lá no engenheiro, ir lá na agência de viagem, antes de você formar uma banda com seus amigos, e aí? Qual que é o primeiro passo? Tá? E as pessoas vão procurar opinião, buscam um padre, buscam um pastor, e a vida delas não vai para frente. Eu conheço amigos meus que buscam opinião assim aos montes, mas eles não conseguem agir, porque eles não sabem onde é que eles estão. Se eu não sei onde é que... Não basta só o sonho é o primeiro passo, mas onde é que está esse sonho em mim, né? E onde é que eu estou e qual que é o caminho para eu chegar nesse sonho. Então é muito importante que a gente trabalhe com âncoras, e as ferramentas são âncoras, porque elas vão mostrar onde eu estou, onde eu quero chegar e qual o caminho que eu vou traçar. Então, nós vamos trabalhar muito com isso durante o curso. Então, essa ferramenta é a roda da vida, tá? Então, você vai observar como que você está agora, tá bom? Então, aqui, ó, é importante você saber o ponto A, que é onde você está agora, e o ponto B, que é o teu sonho, a tua utopia, o teu desejo, o que você quer realizar. E aí nós vamos traçar o caminho, tá? Então, para a gente saber como chegar no ponto B, eu preciso saber onde é que eu estou no momento. Então, aqui nós vamos chamar de estado atual e aqui estado desejado, tá bom? Então, vocês têm aí a roda da vida e eu desenhei aqui para poder ilustrar como que eu utilizo a roda da vida, tá bom? É uma ferramenta muito simples, muito esclarecedora e muito rápida. Por isso que eu gosto. Vocês vão observar que as ferramentas que nós vamos utilizar, elas têm o poder de trazer na nossa frente os resultados de forma assim muito rápida e assertiva, tá? Então esse é o caminho dos livros, esse é o caminho mais fácil. Você está pronto? Está pronta? Vamos lá então? Aqui é a roda da vida. Então, o primeiro passo, vocês vão observar que é uma roda, né? Tem um centro aqui, existem áreas da nossa vida. Então, são basicamente 11 áreas. Então, tem espiritual, que é a sua conexão com Deus, ou com a sua religião, ou no que você acredita, tá? Então, como que está a minha conexão com algo maior, com Deus, ou enfim, né? Independente da sua crença, né? Aí em você, como que está a conexão com Deus? Com a minha religião, ou com a minha igreja, enfim, né? Então, espiritual. Parentes, a relação com a minha família de origem, com a minha família atual, como é que está minha esposa, como é que está os meus pais, né? A esposa não, aqui parentes é como que está a relação com a minha família de origem mesmo, os meus pais, por exemplo, né? Ou os meus tios, ou os meus avós, aqui entra no parentes, tá bom? Depois conjugal, eu e minha namorada, eu a minha esposa. E se você é solteiro ou é solteira, coloca como que você imagina que estaria se você tivesse um relacionamento. Não deixe de preencher nenhuma das áreas, tá bom, pessoal? É muito importante preencher. Então, conjugal, como é que tá você e teu marido? Você e a tua esposa? 0 a 10. Filhos, como é que tá o relacionamento de você com seus filhos, com as suas filhas? Se você não tem filhos ainda, né, coloca aqui os seus projetos, como é que está a relação com a sua empresa, com algum objetivo, porque os filhos aqui a gente pode entender como os filhos, né, claro, né,
Então, se você não tem, você pode imaginar que como seria se você tivesse filhos, né? Ou um projeto que você tem, algo futuro, você pode colocar aqui nos filhos de 0 a 10, tá bom? E aí, saúde, você está comendo bem, você está se alimentando bem, está tomando água, como é que é? Você está dormindo bem? Como é que você está cuidando do corpo? Então, 0 a 10. Servir. Você faz algo gratuito? Você ajuda as pessoas à sua volta, alguma entidade, tá? Então, é muito importante você saber como é que está o servir. Se você faz algo gratuitamente sem esperar nada em troca. Ajuda a igreja, se você ajuda alguma comunidade, alguma instituição carente, lar dos idosos, enfim, né? O servir. Eu vou colocar uma área aqui que eu me dei conta. A área social. Como que está o social? Você está saindo com seus amigos? Você sai para jantar fora? Você frequenta, talvez, o clube lá da segunda? Não sei, enfim. Como que está o teu social? Né? Você está saindo visitar os seus parentes? Você está saindo visitar os seus amigos? Então, social. Tá? Intelectual. Você tem lido livros? Né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma viagem para Disney, você está lendo livros que falam sobre viagens, que falam sobre os Estados Unidos. Eu quero fazer uma viagem para a Europa. Você já leu sobre os lugares onde você vai provavelmente visitar, os museus? Ou você anda lendo sobre a sua profissão? Se você tem problemas na sua profissão, você está se especializando? Você está lendo sobre educação financeira? Então, você pratica leituras? Ou está lendo a Bíblia? Enfim, né? Então, intelectual, 0 a 10. Profissão, como é que está a sua profissão? Você está satisfeito com a sua profissão? Ou você não está ganhando bem? Você precisa de aumento? Ou precisa mudar o cargo? Como é que está de 0 a 10 na sua profissão? Então é importante você ter essa noção. Financeiro, como é que está a sua vida financeira? Você está conseguindo pagar suas contas? Está sobrando? Ou mal é mal consigo pagar minhas contas e ainda assim é um sufoco? Né? Então como está a sua vida financeira de 0 a 10? E as suas emoções, você sabe lidar com as suas emoções? Ou você anda estressado, você anda sobrecarregado? Né? Como é que está a sua vida emocional? De 0 a 10. Então você vai marcar um ponto, né? Espiritual, tanto. Parentes, tanto. Conjugal, filhos, saúde, servir, social. Eu não sei se está nessa sequência aí na apostila, mas enfim, o raciocínio é esse, tá? Intelectual, profissão, financeira, emocional, tá? Então vamos lá. Eu dou a nota de 0 a 10 e marco com um ponto. E depois que eu marquei, eu ligo esses pontos. E depois de ligar todos os pontos, eu observo que figura que formou a minha roda da vida. Como é que é? Ela está uma estrela. Depois que você fez, ela está realmente uma roda, uma estrela? Ou ela está em forma oval? Como que ela está? Né? Então é importante você visualizar você. Tá? E aqui existe um ponto muito interessante. Quando eu comecei a atender, quando eu ia começar a atender, perdão, e eu tinha já estudado e tal. E um dos principais problemas meus na época não era financeiro. E não era profissional. E não era com os amigos. Era espiritual. Por quê? Porque as minhas crenças espirituais, elas estavam ligadas muito ao tempo que eu era musicista, que eu fazia faculdade. Então eu tinha uma espiritualidade. Quando eu resolvi atender com constelação, eu precisei olhar para minhas crenças em relação à espiritualidade. Eu tive que ampliar as minhas crenças, eu tive que acreditar muito mais em Deus, me conectar com Deus de forma mais intensa, com mais regularidade, meditar praticamente todos os dias. Por quê? Porque a minha atividade ia exigir espiritualidade. Tá? Então não era financeiro. Muitas pessoas pensam assim, nossa, mas se eu tivesse dinheiro, será mesmo? É que minha profissão não é grandes coisas. Será que a tua profissão é tua profissão mesmo? Muitas pessoas às vezes não conseguem ascensão profissional e financeira porque elas têm problema conjugal. Porque está aqui o problema. Às vezes essa mulher aqui, ou esse homem, não apoia essa pessoa profissionalmente. E ela acha que o problema é fazer mais uma faculdade. E às vezes não é. Entende? Às vezes ela precisa ter uma vida social e ela não consegue por causa da vida conjugal. Às vezes ela tem problema com os filhos e aí ela vai ter problema espiritual. Entende? Então, a roda da vida, ela mostra como que funciona a nossa vida, né?
olhando para as áreas e como que essas áreas estão interligadas umas com as outras. Muitas vezes bastou, eu lembro na época, só eu melhorar a minha espiritualidade, eu pensei, nossa, eu não estou acreditando em Deus mais, faz tempo que eu não faço minhas orações, que eu não medito. E a partir desse momento que eu falei, não, eu vou acreditar na minha espiritualidade como nunca. Pronto, já apareceu a oportunidade, eu comecei a trabalhar e cobrar pelo que eu estava fazendo e as portas abriram, né? E aí eu lembro que em 6 meses eu ganhei muito mais do que em 10 anos como musicista. Por quê? Porque eu utilizei a ferramenta. Na minha cabeça, antes de eu utilizar essa ferramenta, eu acreditei que eu ia precisar passar mais 10 anos sofrendo para mim conseguir alguma coisa. E não, bastou essa ferramenta para abrir as portas para eu ter clareza de o que precisava ser feito, tá bom? Então, imagine que você marcou de 0 a 10 aí, tá? A sua roda da vida, e aí veja quais são as duas áreas da vida que você está mais deficiente. E, gente, quando for marcar, sejam sinceros com vocês mesmos, tá? Ninguém precisa ver sua roda da vida, só você, e já basta, né? E aí, vamos imaginar que aqui é financeiro e emocional. Vamos imaginar. E aí, você vai e marca lá. A área que tem mais deficiência, a área financeira. Depois, a segunda área, a área emocional. Tá? E aí você anota embaixo da roda da vida as duas áreas onde você está mais deficiente. Ok? Simples assim, tá bom? E você deixa anotado porque nós vamos utilizar essas informações na hora que nós formos estruturar a sua meta. Ok? Então essa é a primeira ferramenta. E agora vamos falar um pouco da segunda ferramenta, que são o quadro das competências. Gente, o quadro das competências, ele é muito parecido com a roda da vida. Em que sentido? Lá tem a lista das competências, então tem lá assertividade, comando, empatia, sociabilidade. Então imagine a sua meta e como que está cada habilidade, cada competência sua em relação à meta. Tá? Então, eu quando fiz o primeiro quadro das competências, eu observei que porque o quadro das competências diz respeito às nossas capacidades e à nossa personalidade. Né? Então existia algo que me incomodava muito em relação aos meus objetivos, que chegava num momento que eu tinha vontade de largar tudo. Por quê? Porque existia uma competência, uma habilidade que eu não sabia o que era, eu somente senti que estava faltando algo. Então, quando eu identifiquei o que era, eu passei a trabalhar essa habilidade e minha vida praticamente se transformou. Eu comecei a colocar metas e a cumprir prazos, assim, sem medo de ser feliz, porque eu sabia certamente, eu sabia onde que eu queria chegar, mas eu não sabia onde eu estava, porque eu não sabia qual que era a minha deficiência em relação às minhas habilidades. Então, o quadro das competências vai te trazer isso. É muito bacana. Você olha para as competências e pergunta como que eu estou nessa competência de 0 a 10. Né? E eu me lembro que uma das competências que eu tinha mais deficiência, estou trabalhando, inclusive, é o comando. E eu delegava para as outras pessoas que dessem comando para que minha vida fosse para frente. Quando eu comecei a assumir o comando da minha vida, nossa, aí minha vida realmente transcorreu de forma mais tranquila. Então, olhe para as competências e dê uma nota de 0 a 10 para cada competência em relação à sua meta. E aí você faz uma avaliação e observe quais são as duas competências mais deficientes. E aí você anota, por exemplo, competência 1, vamos imaginar que é comando. E a 2 é empatia. Então você anota empatia. Tá? Porque a partir do momento que você trabalha o quadro das competências, e você já trabalhou aqui a roda da vida, você sabe certamente onde você está. Você vai entender, por exemplo, que em relação da sua meta, a sua meta você vai precisar melhorar, por exemplo, o seu financeiro, emocional, com comando e empatia. Entendeu? Você, mais do que conquistar a sua meta, você vai se desenvolver pessoalmente, percebe? De nada adianta eu só colocar uma meta e dizer assim, nossa, eu viajei para tal lugar, nossa, eu troquei de carro. Mais do que isso, você vai crescer com aquela meta, para que depois que você conquiste a sua meta, você possa
estipular um sonho maior, uma meta maior, uma nova utopia. A vida é assim, a gente sempre vai crescendo. É por isso que existe o curso Criar, criando harmonia em seus sonhos. Tá ok, gente? Então, pratiquem, façam a roda da vida e o quadro das competências e anotem as suas deficiências em relação à roda da vida e o quadro das competências, tá? E qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou atender todos vocês, todas vocês, com bastante amor e carinho, tá? Espero ter contribuído. Um grande abraço e até a próxima aula!